Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Vamos dar continuidade ao capítulo Familiarização de Cartas Aeronáuticas IAC. E hoje vamos tratar sobre o VOR, porém um procedimento bem diferente do que vimos anteriormente, que é o VOR arco DME. Bem, vamos iniciar. Temos aqui então Brasília, Brasil, é um procedimento VOR Yankee da pista 11 da esquerda. A carta confeccionada pela Jeppesen, data de revisão 27 de setembro de 2024 e data efetiva ou de publicação 3 de outubro. Índice da carta 13-1. Temos o indicativo de localidade ICAO, Sierra Bravo Bravo Romeo, e ATA Bravo Sierra Bravo, presidente Juscelino Kubitschek International, o nome do aeródromo. Abaixo temos as frequências de comunicação com os órgãos de controle. Então temos aqui a frequência do DATIS. Então eu expliquei para vocês na carta STAR que o ATIS ele é uma frequência a qual, no momento em que você sintonizar no seu rádio, você vai receber informações meteorológicas e também de operação no aeródromo. A letrinha delta, que vem aqui ao lado, vai ser caso a sua aeronave tenha o ACARS, você consegue receber essas informações via texto. Adiante, temos aqui o controle Brasília, que é um controle de aproximação, e a letra Romeo é com radar. Logo abaixo, a frequência da torre Brasília e do órgão solo. As outras informações que temos aqui é referente ao VOR. Então temos aqui o VOR Victor Juliet Kilo 117,5. Então a gente pode verificar que temos aqui 117,5 Victor Juliet Kilo. É um VOR que possui DME, tem os seus códigos Morses abaixo e o nome, Kubitschek. O curso de aproximação final, 111 graus. Então, este é o curso que vai nos balizar para irmos direto à antena. Não necessariamente a gente estará alinhado com a pista. Por isso que o VOR e o NDB, ele é um procedimento, eles são um procedimento de não precisão. Temos aqui o Final Approach Fix, MUCEL, 5.240 pés e, entre parênteses, 1.792 de altura. A MDA, 3.860 pés de altitude e a MDH, 420 pés de altura. Elevação do aeroporto, 3.498 pés e elevação da pista, 3.448 pés. A MSA do VOR Victor Juliet Kilo, dentro do raio de 25 milhas náuticas, em todo o setor, 6.000 pés. Se você tem alguma dúvida em relação ao que significa MSA e para que ela serve, podem ir na carta CID, que lá eu explico como funciona a MSA. Aproximação perdida. Então, suba para 6.000 pés. Então, isso é o que a gente precisa fazer numa arremetida, subir para 6.000 pés. Curve à esquerda para interceptar o VOR Victor Juliet Kilo pela radial 088 de afastamento, até a posição EDVIV e realizar a espera. O altitude set, então a referência da altitude vai ser em HPA, elevação da pista 120 HPA, então esta elevação que está mostrando em pressão, convertendo para pés, teremos 3.448 pés. Na proporção de 1 HPA para cada 30 pés. Nível de transição pelo ATC e altitude de transição 7.000 pés. Para utilizar este procedimento, é necessário ter na nossa aeronave, além do VOR, temos um DME. No Plane View, a primeira coisa que precisa ser realizada é posicionar em relação ao norte verdadeiro geográfico. Nesse caso, já está devidamente posicionado, a gente não precisa fazer mais nada, e encontrar o ponto mais elevado do procedimento.
Então a gente tem algumas cotas e alguns obstáculos não iluminados. E veja que sempre vai ser representado por esta seta o local mais elevado, dentre todos os outros dentro do quadrante. Nesse caso, 4.555 pés. Este obstáculo aqui não iluminado. Então, além de ter um terreno com uma altura diferente em relação à pista, a gente tem também um outro obstáculo que pode limitar, caso em um procedimento de emergência, você tomar o devido cuidado para não se atrapalhar e acabar causando algum acidente nesta região. Até mesmo nesta outra aqui, que é bem elevado. Fora isso, a gente não tem mais nenhum obstáculo que possa trazer grandes problemas para o nosso procedimento. Veja que nós temos aqui essa estrela, assim como já foi explicado em outras cartas, mas aqui representa o farol rotativo do aeródromo, a simbologia do VOR. Temos aqui uma área condicionada, a gente está vendo aqui um pedacinho dela, que é uma área restrita. E agora a gente faz a leitura do que a gente deve fazer no procedimento. Bem, por que serve ou para que serve um arco DME utilizando um VOR? Sendo que nós temos um VOR com um procedimento de espera sobre a antena, ou até mesmo, como a gente já viu no capítulo anterior, um VOR com lock. Bem, o arco DME é justamente para deixar o tráfego do aeródromo mais fluido, no sentido de que, quando tiver uma aeronave finalizando o seu arco DME e ingressando na final, aqui no curso de aproximação final, isso possibilita de outras aeronaves estarem ao mesmo tempo no arco. Diferentemente, quando nós temos uma espera, é necessário a aeronave que estiver abaixo descer de altitude para que a aeronave que esteja acima consiga descer. Então eles fazem num sistema de escadas. O arco DME, ele facilita isso. Então todas as aeronaves que vão entrar no arco, eles vão manter a mesma altitude e só sequenciar o pouso, seja quem venha por este fixo de aproximação inicial ou por este outro fixo de aproximação inicial. Então ele deixa o tráfego mais fluido e sequenciado para o pouso. Caso necessário for realizar uma arremetida, tenha 2 ou 3 aeronaves na sequência, a quarta aeronave ou a terceira aeronave ela pode realizar a sua arremetida sem problema algum, sem precisar rebloquear o VOR, e isso possibilitando um albarroamento do tráfego que já esteja realizando uma espera. Então, o arco DME ele vem para facilitar os procedimentos. Bem, para entrar num arco DME, é necessário seguir algumas regras. Não é que nas outras não seja necessário seguir. A gente viu que temos setores. Mas aqui no arco DME, para que eu consiga cumprir exatamente o que está mostrando para mim, eu primeiramente preciso sintonizar o VOR. Então, colocar lá na frequência 197.5, verificar, fazer o cross-check do código Morse, para ver se você não colocou errado ou tenha outros VORs próximos. E a partir daí, eu defini qual é o fixo de aproximação inicial que eu estou me aproximando. Veja que em Cogno, nós temos uma altitude mínima de 7.000 e em Lúvila, 6.000. Então, na carta STAR, que vai me ligar para um desses fixos de aproximação inicial, eu preciso tomar o devido cuidado em relação se será 6.000 ou se será 7.000. Eu tinha mostrado lá para vocês, na carta STAR de Brasília, que dependendo do procedimento que você iria pegar na IAC, a altitude modifica. Lá, ele informa que em Lúvila, ou em Cogno, eu não me lembro agora, ele mostra para você 6.000. Mas numa nota que eles colocam numa observação na carta, que é para você verificar na IAC qual é a altitude inicial do procedimento.
E aí vai valer aquela. Então, se na carta Star está indicando 6.000 e ele te dá essa observação, caso você selecione este procedimento e você estiver vindo incógnito, você tem que atrelar a 7.000 e não a 6.000 que está lá na carta. Você fazendo isso manualmente, você precisa lembrar desta observação. Caso você esteja inserindo essas informações dentro de um computador de bordo, ele já vai fazer isso automaticamente, considerando a altitude restritiva da IAC. Aí você só faz o cross-check se realmente ele atribuiu esta altitude em relação ao que está na Star. Perfeito? Então tem que ficar ligado nisso aí também. Bem, vamos imaginar que eu queira chegar em Cogno 7.000. Então esta é a primeira altitude recomendável que eu preciso manter, 7.000. Veja que para que eu chegue em 7.000, eu tenho que estar balizado pelo VOR, Victor Juliet Kilo, e a radial que vai fazer com que eu esteja sobre este fixo aqui é 305. Então eu preciso colocar, como eu estou indo, me aproximando neste sentido aqui, a radial eu preciso colocar na parte inferior do instrumento, 305. E na parte superior será o curso. Então, para eu saber qual é o curso, 305 menos 180. Esse é o primeiro ponto que eu sei que estou sobre esse fixo. O segundo ponto é a distância, 19,5 dME. Então, quando eu chegar a 19,5 dME na radial 305, eu sei que estou sobre Cogno. Ok. Então, eu inicio a minha curva? Então, veja. Para eu realizar esta curva, no arco DME, eu tenho que manter uma distância de 19,5 dME. De Cogno até Victor Juliet Kilo 18. Então, se eu me aproximar por Cogno a 19,5 e iniciar minha curva, veja que a minha aeronave tem um movimento horizontal. Até ele terminar de fazer a curva, eu já estou muito mais próximo do VOR. Veja que eu estou aqui fazendo a minha curva até eu conseguir voltar para 19,5, eu já estou quase finalizando e tenho que curvar. Então eu não estou seguindo aqui exatamente o que está na carta. Pode ser que aqui vá para 18 dME. Então isso não é o correto de se fazer. Então esta é uma das regras para eu ingressar no arco DME. Eu preciso antecipar para que ao final da curva da minha aeronave eu esteja exatamente a 19,5. Podendo fazer pequenas correções, caso eu esteja a 0,1 a mais ou a 0,1 a menos, do que eu estar a 1,0, 1,2, 1,3. A correção é muito maior. Então, nesse caso, existem duas formas de você atribuir essa antecipação. Veja que, além disso, o fixo Cogno e o fixo Luvila, eles são fixos flyby. Então, se eles tivessem aqui o círculo, que seria um alvo, ele seria flyover. Aí sim a gente teria que passar sobre ele para depois curvar. Como isso seria impossível, até mesmo para um arco DME, já está aqui dizendo que é flyby. Então você não pode passar sobre esse fixo. Você tem que antecipar. Para antecipar, existem duas formas. Caso você tenha na sua aeronave um equipamento que mostre a VA, você pega a VA, que está sendo indicada lá no seu instrumento, vai subtrair por 40 e dividir o resultado por 100. A minha aeronave não tem automaticamente mostrando para mim a VA. Eu preciso fazer cálculo? Você pode fazer ali no seu planejamento de voo. Mas caso você não tenha na sua aeronave esse tipo de informação, você pode fazer também em relação a VI. E em relação a VI, vai ser 1% a mais do que está sendo indicado no seu instrumento. Então vamos fazer aqui os dois exercícios. Vamos supor que eu estou me aproximando por Cogno ou por Luvila. Como a gente está falando do Cogno, vamos aqui nos aproximar por Cogno. Numa velocidade VI a 100 nós. Como eu estou a uma altitude baixa, e vamos dizer também que
a temperatura e a pressão é padrão, a VI será igual a VA. Se houver vento, alguma pequena diferença você vai ter ali. Por isso que seria até mais importante você ir direto para a VI, caso você não tenha um instrumento que te mostre a VA. Mas nesse caso, vamos dizer que seja igual. Então, 100 menos 40, o resultado eu vou dividir por 100. E eu terei 0,6 milhas náuticas. Então, desse 0,6, eu vou somar ou subtrair. Bem, nesse caso aqui, como eu estou me aproximando do VOR, a distância entre a minha aeronave para o VOR vai diminuindo. Então, eu preciso antecipar essa curva. Para eu antecipar essa curva, a distância que ele me mostra no arco DME, preciso antecipá-la. Logo, o resultado eu tenho que somar. Então, 19,5 mais 0,6, eu vou ter um DME de 20,1. 20,1 vai estar um pouquinho mais atrás. Nesse caso, quando eu olhar no DME e ver 20,1, logicamente, na radial 305, o que eu vou fazer? Eu vou antecipar a minha curva. Como a minha aeronave tem uma velocidade horizontal, ele está indo para frente ao mesmo tempo fazendo a curva. Ao término da curva, eu vou estar exatamente a 19,5. Você vai perceber que quando você estiver realizando essa curva, o DME vai diminuindo a distância. E aí, no término dela, ele vai indicar lá para você 19,4, ou talvez 19,5 ou 19,6. Um pouquinho só de ajuste que você fizer, 0,1, é aceitável. E aí você consegue manter esses 19,5 DME até o ponto específico a qual você inicia a curva para a aproximação final. Para a Lúvila será da mesma forma, 18,0 mais 0,6, que foi que eu encontrei neste exemplo de velocidade, 18,6. Então, quando indicar para mim o DME 18,6, eu faço a curva, ao término dela eu estarei exatamente a 18 DME e realizando o arco. A outra fórmula, a minha aeronave não tem informação VA, ou vai ficar um pouco difícil de eu encontrar minha VA. Então você pode levar em consideração 1% da VI. Então, se a minha VI é 100, vamos dizer que eu estou ingressando com a indicação do meu velocímetro a 100 nós, 1% dela será o resultado de 1 milha náutica. Então, nesse caso, a 20,5 eu inicio a minha curva, ou a 19 DME eu inicio a minha curva caso esteja em Lúvila. Tudo bem? Eu sempre gosto de usar esse de 1%, porque eu vou ter um arredondamento maior e uma distância mais antecipada para eu realizar a curva. É melhor eu corrigir antes do que dentro dela. Até porque também eu posso estar infringindo alguma regra aqui. Então, para evitar, eu faço a curva antes e vou ali aprimorando, ajustando a minha curva, me aproximando cada vez mais do que eu estar passando do arco DME correto e eu tendo que buscar para depois fazer uma curva ainda interna. Então, vai de você o que você achar mais fácil de utilizar, tá? Então, VA menos 40 dividido por 100 ou 1% da VI, o que tiver mais fácil aí para você, o que você tiver mais acostumado em realizar. Ok. A outra regra em relação ao arco DME é qual é o ângulo que eu tenho que interceptar este arco. Então veja, isso tem que ficar muito claro. Veja que em Cogno o arco DME é realizado para a esquerda. Em Lúvila é realizado para a direita. Logo, isso precisa ficar bem claro na sua mente, porque quando você estiver antecipando a curva para entrar no arco, vamos iniciar aqui por Lúvila. Como o arco DME é realizado para a direita, eu tenho que antecipar essa curva para a esquerda. Quantos graus? 90
graus. Ou seja, veja que esta radial aqui é 267. Então, curvando para a direita, ele vai aumentando o arco. 267, 277 e assim por diante. Aqui no caso é 305. Como eu estou curvando para a esquerda, ele vai diminuindo. Veja que aqui tem 297. Então, quando eu estiver aqui em Lúvila, na radial 267, eu vou curvar à esquerda, 90 graus. E vou colocar durante esta curva a radial maior. Então, a próxima radial vai ser 277. Então, lá no meu VOR, quando eu antecipar a minha curva e minha aeronave está realizando essa curva 90 graus para a esquerda, eu vou girar 10 graus do knob do VOR para a direita. Então, de 267 vai para 277. Quando eu estiver alinhado aqui no arco, eu vou estar cruzando radiais. E aí vai chegar um momento que eu vou cruzar a radial 277 graus. Quando eu curvar a radial 277 graus, o CDI vai centralizar. E aí, quando eu centralizar ele, o que eu vou ter que fazer? Mais 10 graus. Então, o próximo será 288 ou 287. E aí, assim por diante. Dependendo do arco, como for um arco muito pequeno, como é nesse caso, ao invés de você fazer ajuste de 10 graus, você pode fazer um ajuste de 5 graus. E aí você tem mais correções para fazer. Sempre centralizando o CDI. Por quê? A centralização do CDI indica que você está cruzando aquela radial que você selecionou, até chegar numa radial de cruzamento para você realizar a curva. Nesse caso aqui, é o 284. Ou seja, se eu for fazendo aqui mudanças, ajustes de 5 em 5 graus e realizando a curva, mantendo o arco DME, sempre com o CDI ali centralizado, quando eu cruzar a radial 284, eu posso já colocar o curso 111 no meu instrumento, lá no VOR, na parte superior, e já iniciar a minha curva. Por que existe esse tipo de radial aqui indicando? Para aeronaves de alta performance, que têm velocidades maiores numa aproximação, caso você queira, o piloto queira, realizar a curva depois aqui desta radial de indicação, pode ser que ele vai dar o overshoot aqui. E aí ele tem que fazer a correção. Então, é melhor você antecipar a curva. Ingressar aqui antes. Então, esta radial aqui, quando você cruzar ela, você já pode iniciar a curva. Para, então, você chegar exatamente no Intermediate Fix, alinhada, no curso 111 graus. Ah, minha aeronave é muito lenta, de baixa performance. Eu posso considerar esse 284? Até pode, mas dependendo, você vai antecipar muito ou você tem que ficar mantendo uma curva aqui constante até ingressar na final. Então, nesse caso, o que você precisa ter ideia? Quando você cruzar 284, você vai fazendo os ajustes ainda em 5 em 5 graus ou em 10 graus, até chegar no curso 111 graus. E aí, quando chegar no curso 111 graus, você vai perceber que o CDI vai começar a se movimentar. Isso eu estou dizendo para aeronaves de baixa performance, está? É uma velocidade muito baixa, então o CDI vai caminhar devagar. E aí você sabe que você tem que ir antecipando essa curva até o término do CDI centralizar e você já está com a curva finalizada. Isso vale também para este outro arco DME. Caso eu chegue incógnito, veja que agora o arco DME está sendo realizado com curva à esquerda. Veja que as radiais vão diminuindo. Ó, 305 vai para 297 aqui. Então, nesse caso, eu antecipando a minha curva, eu tenho que curvar 90 graus para a direita. E as radiais vão diminuindo para a esquerda. E aí, quando você chegar nesta radial de referência, 297, caso você esteja numa aeronave mais rápida, você já vai curvando para interceptar o curso de aproximação final. Se você tiver uma aeronave mais lenta, aguarde o CDI aqui, vai fazendo os ajustes, aguarde o CDI sem começar a se movimentar.
quando você selecionar o 111, e aí você inicia a curva e deixe ele centralizado. Então é dessa forma que você precisa realizar o arco DME, perfeito? Fazendo pequenos ajustes, pequenas correções. Temos aqui um waypoint Victor Juliet Kilo 1 no 8. Depois temos o Victor Juliet Kilo 1 no 9. Depois a gente vai ver o que significa esses dois waypoints no perfil vertical. Nós temos o Intermediate Fix Buvav, que está a 14.1 DME. Então, quando eu estiver no curso de aproximação final, quando eu sei que cheguei em Buvav 14.1, então quando estiver lá no meu instrumento 14.1, estou sobre este fixo, desde que você esteja centralizado no curso. Passei de Buvav, vou até Mukel. Mukel provavelmente é um fixo de aproximação final, que estará a 7.1 DME. Depois nós temos o Delta 4.4, que é o próprio fixo tem o nome da distância DME, 4.4. Victor Juliet Kilo 25 e a 1.6 DME do VOR, Victor Juliet Kilo 26. Temos aqui a informação da remetida. Então ele fala aqui, ó, suba para 6.000. Veja que ele parte não do VOR. Tá vendo? Eu estou alinhado com a pista aqui. Veja que essa informação aqui desta seta, ele informa que está fora do bloqueio do VOR. Só depois, veja que nós temos aqui uma radial de saída, ó, 088. Então, eu vou fazer a remetida e depois curvar à esquerda para, então, interceptar a radial 088. Então, veja que nesse caso aqui, na minha arremetida, eu não estou ainda balizado pelo VOR. Só depois que eu arremeter, eu coloco no meu VOR a radial na parte superior, 088, e aí sim eu vou interceptar essa radial de afastamento. Este afastamento aqui, eu vou fazer até 16.5 DME, que aí então eu vou estar sobre EDVIV, esse fixo aqui, que é um fixo de espera. Então, perna de aproximação 268 e perna de afastamento 088. A frequência que ele informa aqui, que é justamente igual, 1 no 7.5, e verificar que você está sobre este fixo. Aqui nós temos a recomendação das altitudes em relação ao perfil vertical. Então vamos lá para o perfil vertical. Nas cartas anteriores, esta altitude recomendada ele ficava nesta posição aqui. Então só mudou aqui a configuração, de onde fica a distância e a altitude e o nome em relação ao que estava nesta configuração aqui. Então vamos lá. Ó. Vamos ver aqui o perfil vertical. Então, Buvav, que é o nosso Intermediate Fix, 14.1 DME, 5.500 pés. Então, eu estou realizando aqui a curva 6.000 e aqui realizando a 7.000. Eu posso já descer dentro do arco DME? Sim ou não? Depende. Então, em Luvila, eu tenho que manter 6.000, mas dentro do arco eu não tenho mais nenhuma restrição. Podem haver algumas cartas que têm a restrição de altitude dentro do arco DME. Até um determinado ponto você precisa manter uma altitude, depois se desce e assim por diante. Nesse caso a gente não tem mais nenhuma. Então, quando eu ingressar no arco DME, eu posso descer de 6.000 para 5.500. Mas veja que a diferença é muito pequena. Então, como após você ingressar de Victor Juliet Kilo 1 no 9 para Buvav, você tem ainda essa janela aqui. Quando você realizar essa curva para o curso de aproximação final, você já pode descer para 5.500. Porque é 500 pés de diferença, então é bem rápido para você descer aqui. Então, sobre Buvav, 5.500. Então, estou no curso de aproximação final 111 graus, 14.1, então cheguei sobre Buvav. Agora eu vou iniciar minha descida até o Final Approach Fix, Mukel, que vai estar 7.1, 5.240 pés. Veja que ele informa aqui que o recomendado é 5.240 pés, Mukel. Bem, então estou sobre o fixo, tanto que ele é representado aqui pela Cruz de Malta, 7.1. Quando eu chego aqui em 7.1, eu vou iniciar minha descida.
numa rampa de 3 graus. Então, eu tenho que verificar aqui qual é a rampa de 3 graus para a minha velocidade. E aí eu vou transformar isso em razão de descida. Então, vamos imaginar que eu estou mantendo sem nós na minha descida. Todo o procedimento, inclusive configurando a minha aeronave e tudo mais, velocidade, flap, trem de pouso e mantendo sem nós de descida. Nesse caso, a melhor razão de descida para manter no ângulo de 3 graus é 531 pés por minuto. Tudo bem? E aí, nesse caso, você vai descer, respeitando aqui os recomendados. Nesse caso aqui, a 5 milhas, 5.090 pés. A 4 milhas, 4.772 pés. A 2,8 milhas, 4.390 pés. A 2 milhas, 4.135 pés. E a 1,2 milhas, 3.860 pés. Que é justamente este ponto aqui. Ó. A gente tem 1,2. E veja que esses 3.860 pés é justamente a nossa MDA. O que precisa tomar o devido cuidado? Essas distâncias aqui que nós estamos vendo é em relação à cabeceira e não ao VOR. Tanto que ele fala aqui, ó, distance to threshold e a sua altitude. Em relação ao DME, eu tenho que levar em consideração o que está na parte superior. Tá vendo que ele está com a informação delta aqui? Aí sim, 7.1, 4.4, 1.6. Veja que ele informa aqui que quando eu estiver sobre a cabeceira, a arremetida vai ser realizada sobre ela. Então, se eu tiver um GPS que esteja balizado aqui com a cabeceira, ele vai indicar para mim 0. Só que no DME é 1.6. Por quê? O VOR está nesta distância aqui, ó, da cabeceira aonde está a antena, que é de 1.6. Então, isso aqui não está sendo considerado dentro do cálculo das distâncias, somente em relação ao DME. Então, tem que tomar o devido cuidado caso vocês estejam fazendo alguma prova e interpretação de carta. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai descer, cheguei a 1.2, só que em relação ao DME, qual é a distância? Então, veja, 1.2 vai ser deste ponto aqui para cá. E nós temos esta distância para cá. Então, é só pegar 1.6 e somar com 1.2. Nesse caso, quando no meu DME indicar 2.8, eu vou estar na MDA. Então, eu tenho que manter 3.860 pés. E, a partir daí, eu procurar ver se estou visual com a pista. Se eu estiver visual com a pista, continuo a minha descida e pouso. Não estou visual com a pista, ou a minha aeronave não está devidamente estabilizada. O que você vai precisar fazer? Eu preciso voar até a cabeceira e quando estiver lá no meu DME 1.6, eu arremeto. E lá na minha arremetida, eu faço todo o procedimento que está aqui transcrito e também no nosso Plane View. Ok. Como nós estamos tratando de VOR e VOR tem DME, ou seja, a distância da sua aeronave em relação à antena e vice-versa, eu posso descobrir o meu VDP. Então, o VDP, eu vou pegar a MDH, multiplicar por 3 e dividir por 1000. Ou eu posso pegar a MDH e dividir diretamente por 300. Você pode escolher qualquer uma das fórmulas. Eu gosto de usar a primeira. Nesse caso, qual é a MDH do procedimento? 420 pés. Como você sabe? Veja que aqui o H ele está entre parênteses. Então, a informação que está entre parênteses corresponde à altura, MDH. Nesse caso, 420 vezes 3 e o resultado eu divido por 1000. E vai me dar 1.3. Esse 1.3 eu ainda preciso atribuir para o DME. Então, como a MDA ele vai fazer a arremetida exatamente sobre a cabeceira e a 1.6 do VOR, eu tenho que pegar essa distância do DME, porque o VOR está à frente dele e a nossa arremetida é antes. Eu vou pegar esse 1.6 e vou somar com o resultado que eu encontrei aqui da MDH. Então, o meu resultado deu 1.3.
mais 1.6 vai dar 2.9. Então, nesse caso, veja que quando eu tiver 1.2 milhas náuticas somando com 1.6, eu vou estar 2.8 na MDA. No cálculo que eu encontrei em relação a MDH, ele me deu 2.9, então um pouquinho só para trás. Ou seja, eu vou estar descendo. Quando eu chegar a 2.9 em relação ao VOR, eu vou olhar para o lado de fora e verificar se eu estou visual com a pista. Estou visual? Continua a minha descida. Eu não preciso esperar chegar na MDA. Continua a minha descida. Porque o VDP, ele permite isso. Lembra, é um Visual Descent Point. Então, ele é um ponto em que, se eu estiver visual, eu continuo a minha descida. Se eu não tiver visual, eu tenho que arremeter. Então, nesse caso, a MDA está a 2.8 em relação ao VOR e o meu VDP está a 2.9. Ah, é 0.1 de diferença, vai ser imperceptível. Tudo bem, mas você já encontrou o seu cálculo do VDP. E aí você olha, continua a descida, está visual, pode continuar. Perfeito? Bem, nesse caso aqui, a altura livre de obstáculos sobre a cabeceira é 58 pés. Então, quando eu estiver sobre a cabeceira com 58 pés, vai estar livre de qualquer obstáculo abaixo. E elevação da pista, 3.448 pés. Aqui embaixo, as velocidades que você está se aproximando em relação à velocidade em relação ao solo, o ângulo que você precisa manter na descida e a razão de descida ideal. Aqui ao lado, nós temos aqui a informação de luzes. Então, o PAPI vai estar à esquerda em relação a esta pista. E, além disso, nós temos um Approach Light System de flash número 1. Então, são luzes de aproximação de cabeceira. Aqui, no caso, é flash. Então, ele vai ter uma configuração pulsante. E ele está aqui na configuração número 1. E o PAPI à esquerda. Então, novamente, isso é para aumentar a sua consciência situacional. Até mesmo para você saber quais são os balizamentos da pista. E, além disso, para você ter uma consciência. Tá, se eu estou pousando na cabeceira 1/1 da esquerda, eu tenho que ter essa configuração de luzes. Se eu tiver alinhado na 1/1 da direita, talvez seja uma configuração diferente. E aí você sabe que pode estar se aproximando ou de uma cabeceira errada, ou até mesmo em outro aeroporto. Então isso aqui é para aumentar a sua tomada de decisão e a consciência situacional. E logo ao lado nós temos a informação de como realizar a sua arremetida. É bater o olho e você precisa fazer isso. Para depois, quando você diminuir a carga de trabalho, você vem aqui no Plane View e consegue fazer a interpretação da maneira correta. Então, nesse caso, suba para 6.000, curve à esquerda, pegando a radial Victor Juliet Kilo, né, do VOR, 088 de afastamento, e faz a espera, ou realize a espera em Edivive. É justamente o que ele está informando aqui. Ó. Suba para 6.000, curve à esquerda, intercepte a radial 088 e faça a espera em Edivive. A mesma coisa que está escrito aqui, está aqui embaixo. O pouso é direto para a pista 1/1 da esquerda, ou seja, o paracircular não é aplicável a nenhuma das categorias aqui de aeronave. Então, pouso direto, 3.860 pés, a MDA, e a MDH, 420 pés. Logo abaixo, nós temos algumas informações em relação ao Approach Light System. Então, veja, aqui ele coloca out e aqui ele não coloca nenhuma informação. Ou seja, o out significa fora de serviço, está desligado, enfim, alguma coisa aconteceu aqui com o sistema de luzes. E veja que a restrição é maior. É muito maior aqui os mínimos em relação a todas as luzes em funcionamento. Então, nesse caso aqui, com todas as luzes em funcionamento, então o Approach Light System em funcionamento, caso a aeronave seja categoria Alfa ou Bravo, a visibilidade mínima no aeródromo é 800 metros. Caso for Charlie, Delta e Echo, que são categorias mais velozes, 1.200 metros. Se não estiver em funcionamento o Approach Light System,
vai para 1.600 metros Alfa e Bravo e 1.900 metros para Charlie, Delta e Echo. Então veja, se eu tiver no aeródromo uma visibilidade mínima de 1.500 metros, se todas as luzes estiverem em operação, eu posso pousar tanto categoria Alfa e Bravo, porque é 800 metros, é menor que 1.500, tanto quanto Charlie, Delta e Echo, porque é 1.200 e a visibilidade meteorológica é 1.500. Agora, se estiver fora de funcionamento, veja que nem categoria Alfa e Bravo e nem Charlie, Delta, Echo eu posso pousar utilizando este procedimento. Por quê? Se na meteorologia está indicando 1.500 e o mínimo para operar com esta carta é 1.600 ou 1.900, caso esteja fora de serviço, vai estar além dos mínimos estipulados aqui. Então eu não posso utilizar esta carta. Eu tenho que utilizar qualquer outra carta que me dê uma precisão melhor. Logo abaixo, mudanças, nenhuma. Então da carta anterior para esta carta atual não teve mudanças alguma. O Panza OPS 8168 e CAL e o Briefing Strip finalizado. Com isso, concluímos as cartas IAC, VOR, DME. Até a próxima!